Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro, esse é nosso módulo de Ecologia e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que cai bastante em vestibulares, Enem e concursos na área de Biologia, que é sucessão ecológica. Então fica aí e segue o fio. Vamos começar nossa aulinha com uma reflexão. Imaginem que por algum motivo qualquer, a espécie humana hoje ela fosse extinta do planeta Terra. Eu sei que é uma coisa dura de pensar, é uma coisa difícil de pensar, mas vamos pensar para o ponto de vista natural. O que aconteceria com a natureza com a extinção da espécie humana? Claro, a tendência era que houvesse uma grande recuperação das matas, uma diminuição da extinção de diversas espécies, uma vez que o ser humano, sem dúvida, é a espécie que causa mais devastação ambiental no nosso planeta. Então vejam aqui, por exemplo, esse aeroporto sendo representado, e aqui os organismos, principalmente vegetais, evidenciados na imagem, que estão se recuperando. Por que recuperando? Porque, claro, aquela área, inicialmente, ela era uma área onde havia uma vasta natureza. O ser humano chegou ao local, desmatou, urbanizou, e essa imagem só mostra uma nova colonização das espécies ou de organismos que estavam ou não estavam lá anteriormente. Então vejam aqui que imagem chocante, né? Os aeroportos, os aviões cheios de árvores, lagos se formando em locais onde eram secos. E imaginem o número de animais que apareceriam, novas espécies, ou o aumento dos insetos, por exemplo, nesse mundo, ou mesmo o aumento de outras espécies animais e vegetais. Claro, o aparecimento de novas espécies. Então, tudo isso seria uma consequência da colonização do planeta na ausência da espécie humana. Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Porque a colonização de ambientes por novas comunidades, que é o que aconteceria se a espécie humana fosse extinta, é chamada de sucessão ecológica. Esse é o nosso tema de hoje. Então, essa sucessão ecológica ela pode ser de dois tipos, primária e secundária. A primária é a que ocorre em ambientes inicialmente desprovidos de vida. Ou seja, o ambiente não tinha vida, era desprovido, e ali apareceu vida. Diferente da secundária, que era um ambiente que já tinha vida em algum momento. Isso acontece, por exemplo, muito em dunas. Sim, em dunas, aquelas areias que ficam próximas à praia, que o vento carrega e dificulta muitas vezes de uma comunidade ecológica se instaurar naquele local. Mas pode acontecer. Então, nas dunas podem chegar gramíneas. Essas gramíneas, por exemplo, elas conseguem segurar a areia naquele local e permitem o aparecimento de outras espécies vegetais, que aí permitem o aparecimento de espécies animais, até gerar realmente um ecossistema real. Então vejam como é importante que espécies iniciais elas cheguem ao local para que a vida realmente aflore naquele local. Essas espécies que têm condições, possibilidades de viverem nesses locais inicialmente inóspitos e são as primeiras a chegar, como as gramíneas que eu citei nas dunas, tu chama de espécies pioneiras. Por que pioneiras? Porque esse ambiente, ele é, vejam aqui, inicialmente desprovido de vida.
ambientes inicialmente desprovidos de vida. Então, por isso, espécies pioneiras. Ah, professor, deu um exemplo claro disso. Onde foi que aconteceu? Um exemplo bem legal e bem recente, bem atual, é um do vulcão Krakatoa. Observem a imagem aqui de um vulcão. E esse vulcão, ele entrou em erupção em 1883. E o mais interessante é que o som do vulcão foi o maior barulho que já foi produzido no nosso planeta. Todo mundo sentiu uma vibração causada pelo barulho da erupção do referido vulcão. Esse vulcão, ele destruiu várias ilhas próximas, inclusive uma ilha chamada Hakata. Quando eu falo destruiu, eu me refiro a dizer que ele destruiu a vida que existia naquela ilha. Todo sinal de vida foi perdido naquele local. Porque, é claro, o vulcão ele tomou tudo. Tudo foi retomado por lava de vulcão. E isso impediu, claro, que os organismos que ali estavam sobrevivessem. Mas sabemos que as comunidades ecológicas elas têm a capacidade de se regenerar. E é justamente isso que trata a sucessão ecológica. Então, os pesquisadores eles queriam entender mais sobre esse processo de sucessão ecológica e eles começaram a fazer visitas frequentes à ilha para ver como é que ela se comportava alguns anos após essa erupção. Então, em 1884, eles encontraram na ilha uma micro-aranha e se perguntaram como ela chegou lá. Claro que foi um trajeto difícil, mas acharam. Meses depois, eles encontraram na ilha gramíneas e arbustos, que são espécies pioneiras que permitem que outras espécies apareçam. 15 anos depois, já tinham árvores nesse local. E claro, lagartos, cobras, pássaros, morcegos, insetos diversos, pequenos mamíferos, enfim. A ilha já estava rodeada de vida, já estava cheia de vida. E até hoje, essas espécies elas continuam a aparecer e a se modificar, porque, claro, esse início de comunidade ele permite o aparecimento de espécies e a competição entre elas. Então, esse início, essa sucessão primária, ela traz muita diversidade, muita competição e sempre espécies novas surgindo e habitando o local referido. Então, essa comunidade inicial que vem passando por uma sucessão ecológica, tu vai chamar de ecese. Como, por exemplo, a ilha Hakata, que até hoje, 120 anos depois, 130 anos depois, está em recuperação, claro, e com aumento da biodiversidade constante. Então, veja que a comunidade ela consegue se recuperar depois de algum tipo de problema ou de um desmatamento. Pronto. Um exemplo bem claro para vocês, ele pode ser falado na sucessão secundária, que é a sucessão ecológica em locais parcialmente destruídos, mas que eram anteriormente ocupados por comunidades biológicas. Um exemplo disso, imaginem aí uma área de mata nativa. E essa mata nativa ela pegou fogo. Se você esperar um pouquinho, 5 anos depois, 10 anos depois, aquela área ela vai ter todas as plantas que existiam recuperadas. Ela vai ter novas espécies de animais. Ela vai ter novas espécies de fungos. Enfim, vai ter várias novas espécies naquela área. E isso é muito comum, por exemplo, no desmatamento. Quando acontece um desmatamento para que se plante, por exemplo, soja. Se o agricultor não plantar a soja, se não houver o uso dessa terra, pouco tempo depois, ela já começa a florescer, a nascer as comunidades existentes inicialmente naquele local, porque, é claro, o chão ali ele está cheio de sementes. Então, mesmo após uma queimada, mesmo após um desmatamento, se aquela área não sofreu danos severos, ela vai permitir sim que
as espécies elas que anteriormente ocuparam aquele local, elas voltem ou que novas espécies apareçam. Esse tipo de sucessão tu vai chamar de secundária. Qual a diferença? É que na secundária é um local onde já existia vida anteriormente. E na primária é um local onde não existia vida anteriormente. Uma coisa importante, vejam aqui por exemplo. Então aqui tá só as pedras, depois aparecem líquens, depois pequenas plantas, depois plantas herbáceas, arbustos, depois aparecem árvores e depois aparecem então árvores maiores e quem sabe até formem a floresta. Uma coisa importante, um termo importante é aqui, comunidade clímax. É um termo que vocês têm que saber quando fala de sucessão ecológica. Então, a comunidade clímax é quando aquele ambiente ele tem uma biodiversidade, uma biomassa e condições microclimáticas estabilizadas. Por exemplo, após as inúmeras espécies que chegam no local, várias competições, enfim, depois que uma comunidade está instalada por muito tempo, as espécies naquele ambiente elas tendem a se estabilizar. Assim como é estável, por exemplo, as espécies de leão, de girafa, de elefante na África, ou mesmo as espécies que aparecem na Amazônia. Então, devido ao grande tempo que aquela comunidade ela vem sofrendo, ela vem recebendo biodiversidades, enfim, isso em um momento gera uma estabilidade. Ou seja, a biodiversidade ela vai ser basicamente a mesma. A diversidade que tem hoje vai ser basicamente a biodiversidade que tem hoje vai ser basicamente a biodiversidade daqui a 10, 20 anos. A biomassa que está presente hoje vai ser a mesma daqui a 10, 20 anos. E as condições microclimáticas também tendem a ser as mesmas daqui a 10, 20 anos. Como, por exemplo, a Amazônia, que tem, claro, organismos diversos que estão lá por muito tempo. E isso tu vai chamar de comunidade clímax, que é como se fosse o ponto alto da sucessão ecológica, é o clímax. Com o tempo, essas comunidades, para chegar ao clímax, elas vão diminuindo, por exemplo, a variação de temperatura, ou seja, vai ficando cada vez menor a variação. Qual a importância disso? É porque quanto menor a variação, menos as espécies acostumadas àquela variação irão sofrer. Vai aumentando, por exemplo, a umidade, devido, claro, muito à presença das plantas que ali se instalaram. Os cadáveres das espécies pioneiras, que são importantes para o início da sucessão, elas vão servindo de biomassa e alimento para novas espécies. E isso, claro, vai aumentando a biodiversidade, aumentando a competição, mas, claro, em um momento a uma estabilidade. E isso tu vai chamar de comunidade clímax. Então, queridos alunos, queridas alunas, eu espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.